Seguindo Jesus de perto. É o tema da nossa palavra hoje. Como você e eu temos seguido a Jesus. Seguindo a Jesus de perto. Você sabia que algumas coisas aconteceram com certas pessoas por elas estarem próximas de Jesus? Ou precisa ter alguém próximo de Jesus, intercedendo por alguém que esteja longe de Jesus. É fundamental nós termos em mente, em nossos corações, essa grande certeza. Precisamos estar perto de Jesus. Nós acabamos de cantar aqui, perto quero estar. Você quer estar perto de Jesus? Então aplauda ele bem forte. Isso. Porque é assim que nós demonstramos, revelamos a presença de Jesus conosco. É clamando, é adorando, é aplaudindo, é exaltando o nome dele, porque você está dizendo, ele está perto de mim, eu posso senti-lo perto de mim. Mas tem um outro nível, que nós vamos preparar essa palavra para a próxima, a respeito disso. Porque somente você vai ser íntimo de Jesus se você se aproximar dele. Sem aproximação não há intimidade. Tem níveis de relacionamento. Tem níveis de comunhão. Tem pessoas que amam seus filhos, mas seus filhos estão lá nos Estados Unidos. Estão distantes. Mas o amor é o mesmo. O relacionamento não é o mesmo. Porque não tem toque, não tem abraço, mas tem visualizações. Tem o contato pela internet, mas não é o mesmo. Graças a Deus que com Jesus a internet não funciona. O Wi-Fi não pega. Tem que ter contato pessoal com Ele. Tem que ter. Graças a Deus que não funciona o Wi-Fi. Não tem nenhum mega aparelho que possa conectar você com Ele, a não ser o seu coração. A não ser o seu coração, a não ser a sua adoração, a não ser a sua própria vida, porque o relacionamento com Jesus não dá para ser distante. Seguindo a Jesus de perto. Fala para o seu irmão aí, seguindo a Jesus de perto. Isso aí, seguindo a Jesus de perto. Para isso, nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo de número 8, verso de 1 a 3. A minha versão é NAA. Lucas 8, de 1 a 3. O texto destaca as mulheres que seguiam Jesus, mas aqui se encontra também o relato dos discípulos. Diz assim o texto sagrado da palavra de Deus. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra enviada, que ela cumpra na minha vida, em nossas vidas, o propósito pela qual ela está sendo enviada a nós,
já foi enviada a mim, Senhor, já me ensinou, já me inspirou. E eu quero que, da mesma forma, Senhor Deus, como essa palavra tocou o meu coração, mudou a minha forma de pensar e agir, aconteça assim com os nossos irmãos aqui e com nossos irmãos que estão nos assistindo. Pai, que o mesmo Espírito que está aqui os alcance lá, os abençoe, Pai. Em nome de Jesus, amado Espírito Santo, tenha liberdade para fazer tudo aquilo que o Senhor se propôs a fazer nessa manhã, neste lugar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Seguindo a Jesus de perto. O texto sagrado reforça isso, que tanto os discípulos como essas mulheres estavam andando com Jesus. Mas Jesus não estava passeando, Jesus estava trabalhando, Jesus estava servindo ao reino. Como nós estudamos aqui pela manhã, Jesus estava servindo, Jesus estava cumprindo o seu propósito. E ele fazia isso na companhia dos seus discípulos e dessas mulheres. Os discípulos de Jesus, nós destacamos aqui, que eles foram chamados para andar com eles. Com ele. Ele foi chamado, eles foram convocados para andar com Jesus. E a partir do momento que esses homens, esses discípulos, largaram tudo para seguir Jesus, eles caminharam com Jesus até o fim. E eles caminhavam com Jesus de perto. Em nenhum momento os discípulos de Jesus se afastaram dele, até que Jesus foi preso. Então, a partir do momento que Jesus é tirado deles, os discípulos voltam para as suas atividades normais, as quais eles estavam realizando antes de ter um encontro com Jesus ou antes de serem chamados por Jesus. Mas até o momento, esses discípulos caminham com Jesus de perto. E qual privilégio eu e você nós temos de caminhar perto de Jesus, andar com Jesus, sentir Jesus? Primeiro é o que ele faz em mim, faz na sua vida. Jesus te protege. A proteção de Jesus. A presença de Jesus trazia para esses homens proteção. A presença de Jesus trazia para esses homens suprimentos. Trazia tudo isso para a vida deles. Porque quando Jesus multiplicava os pães, eles estavam ali participando. Quando Jesus era convidado por uma festa, eles estavam ali participando. Estavam ali se alegrando com Jesus. Esses homens que caminhavam de perto com Jesus, eles viram milagres que quem estava distante não havia visto. E eles começaram a ver, a sentir coisas que só Jesus sentia. Eles passaram por caminhar perto de Jesus, eles passaram a amar Jesus. Eles passaram a amar Jesus, por caminhar perto de Jesus, por seguir Jesus de perto. Por seguir Jesus de perto, eles começaram a desejar fazer o que Jesus fazia. Então, muitas das vezes, nós nos esfriamos na fé, nos afastamos de Jesus e perdemos o fervor espiritual, o desejo de manifestar as mesmas coisas que Jesus fazia, de realizar os mesmos feitos, de trabalhar em companhia de outras pessoas. Esses discípulos, por caminhar com Jesus, eles passaram a formar uma equipe sólida. Eles passaram a cuidar um dos outros, porque eles passaram a caminhar de perto com Jesus. Eles passaram a seguir Jesus de perto. Então, quando eu e você decidimos seguir Jesus de perto, nós vamos atrair pessoas para estar também próximo de Jesus. Vamos atrair pessoas para ver Jesus, para sentir Jesus, para ver os prodígios e milagres de Jesus. Porque eu e você decidimos caminhar, seguir Jesus de perto.
Quando você segue uma pessoa de perto, você começa a discernir a sua voz. Você começa a discernir os sentimentos que envolvem a vida daquela pessoa. E aquela pessoa também tem a oportunidade de discernir a sua voz, de gerar intimidade com você, de entender o seu coração. Muitas das vezes nós não conhecemos as pessoas porque nós decidimos caminhar distante. E a palavra de Deus, o convite de Deus para a igreja é para que a igreja caminhe em unidade. Não só de missão, mas de comunhão, de proximidade um dos outros. Orar um pelos outros, intercedermos um pelos outros, socorrermos uns aos outros. Vida da igreja. Sentirmos a dor um dos outros. Interessante que para você curar a ferida de uma pessoa, você tem que estar próxima dela, você tem que tocar nela. E às vezes, nós tentamos fazer isso de longe, mandando uma mensagem, fazendo uma ligação. Muito bem, pode fazer, mas traz para perto. Traga para perto. Que esteja à distância de um abraço. É o desafio da igreja hoje. Mas Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Essas mulheres não só caminhavam com Jesus, mas serviam a Jesus de perto. E a palavra aqui diz que elas serviam a Jesus com seus bens. Mulheres abençoadas essa, hein? Servia a Jesus e aos seus discípulos com seus bens. E há um destaque aqui para Maria Madalena, que dela saíram 7 demônios. 7 demônios. Há destaque aqui para Joana, esposa de um procurador de Herodes. E fala de Susana e muitas outras. Essas mulheres que caminhavam com Jesus eram mulheres tão especiais que elas se preocuparam com o sepultamento de Jesus. Essas mulheres eram tão especiais que elas estavam se preocupando com o sepultamento de Jesus. Elas estavam no túmulo, quando ele foi encontrado aberto. Elas foram as primeiras a anunciarem a ressurreição de Jesus. São privilégios de quem busca seguir Jesus de perto. Querido, talvez você não está vivendo algumas coisas porque você não está seguindo Jesus de perto. Você diz seguir a Jesus, você diz estar conectado com Jesus, mas não demonstra estar conectado próximo a Ele. Porque a palavra de Deus que nós devemos estar onde Ele está. Então, Jesus disse que enviaria para nós o Espírito Santo, que habitaria em nós. Ele, quando manda os seus discípulos, ele fala que estaria com eles até a consumação do século. Seguir Jesus de perto. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava a uma distância imensa de Jesus, sentindo dor, sentindo sofrimento, abandono, sozinha por causa da sua condição de enfermidade, a colocava isolada de outras pessoas. Ela não podia seguir ninguém de perto por causa da sua doença. Mas quando ela decidiu no seu coração, quando ela colocou a sua fé em ação, ela disse que tão somente se eu tocar nele, só tocar nele, ela disse que seria curada. Mas antes de se aproximar de Jesus, ela tinha que se aproximar da multidão. Ela se aproxima da multidão, vai andando
no meio da multidão, vai sendo tocada e vai tocando em pessoas. Mesmo não podendo, mesmo proibida pela situação daquela época, pela lei daquela época, ela, como mulher, não poderia ter tocado em Jesus. Ele é um homem, e ele era um rabino. Mas Jesus, quando ela se aproxima dele, quando ela toca nele, ele diz que dele saiu virtudes. E a virtude que Jesus derramou sobre ela foi porque ela se aproximou de Jesus, foi porque ela tocou em Jesus. E pela fé, em nome de Jesus, eu quero desafiar você a se aproximar de Jesus e tocar nele pela fé, sabendo que ele tem virtude, que ele tem poder para abençoar a sua vida, para mudar a sua história. Mas você vai precisar romper, sair do seu isolamento. Essa mulher, Maria Madalena, ela estava isolada, presa. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus, um dia ela se aproximou de Jesus, ela não somente foi curada por Jesus, não somente foi liberta por Jesus, mas ela decidiu seguir Jesus de perto. Os abençoados, os consagrados a Jesus, vai desejar andar com Jesus de perto. Seguir Jesus de perto. E quando você está perto de Jesus, você se torna uma pessoa ensinável a Ele. Você pode aprender com Jesus. Foi o que aconteceu com esses discípulos. Eles foram chamados para ser seguidores de Jesus. E eles aceitaram caminhar perto de Jesus. À medida que eles caminhavam com Jesus, Jesus ia ensinando a eles. Eles iam aprendendo com Jesus. Tem pessoas que entregam a vida a Jesus, mas não saem da primeira fase. Por quê? Caminham com Jesus de longe. A história não muda porque caminha com Jesus de longe. E hoje o desafio, o convite de Jesus, da palavra de Deus, está te desafiando para você se aproximar dele. Para você aprender dele. Para você ser curado por ele. Para você ouvir melhor. Então, quem anda de perto com Jesus, em primeiro lugar, aprende com ele, de uma forma pessoal. Segundo lugar, quem anda com Jesus, o ouve, acostuma com a sua voz. É o que ele fala a respeito das ovelhas, quando ele dá o exemplo, as minhas ovelhas, ouve a minha voz e me segue. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Somente quem segue Jesus de perto. A proximidade dele nos traz essas coisas. Revela isso aos nossos corações. Como você está seguindo a Jesus? Lucas 9:23 diz assim. Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser seguir Jesus de perto. Sabe por quê? Porque nós não vamos conseguir fazer com que Jesus nos siga. Tem muita gente tentando fazer Jesus seguir a ele. Ah, Senhor, eu vou para a China, vem comigo. Ah, Senhor, eu vou comprar uma determinada coisa, compra comigo. Ah, Senhor, eu vou fazer tal curso, faz comigo. É o contrário, querido.
Senhor, o Senhor quer me levar para a China? O Senhor quer me levar para os Estados Unidos? O Senhor quer me levar para a Europa? Os discípulos foram chamados para seguir a Jesus. Jesus, em nenhum momento, seguiu os seus discípulos. Nós queremos fazer a igreja da maneira que desejamos, não podemos. É da maneira dele. O apóstolo Paulo, quando ele decide seguir a Jesus, ele decidiu radicalmente. Seguir a Jesus tem que ser uma decisão radical da minha e da sua vida. Porque os planos do Senhor requerem isso. Não podemos negociar isso. Porque é Ele quem faz isso em nós. Então Jesus falou assim, vem e segue-me. Mas só quem negou a si mesmo. Então, antes do ide, Jesus chama para o vinde. Antes do ide, vinde. Venham para perto de mim. Eu vos farei pescadores de homens. Proximidade. Só vai aprender com Jesus, só vai ouvir Jesus quem estiver próximo dele. Não dá para seguir Jesus de longe. Não dá para ser frutífero longe. Porque o ramo tem que estar preso ao tronco. Tem que estar enxertado ao tronco. Aí depois Jesus diz assim, venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. Marcos 1,17. Então, conforme nós estamos seguindo a Jesus de perto, nós somos transformados pela presença dele, pelo ensinamento dele. Porque agora nós temos um modelo. O grande segredo de você caminhar perto de Jesus é você poder vê-lo como padrão para a sua vida. Padrão nas suas decisões, padrões nos seus negócios, padrão de caráter, como nós falamos aqui domingo próximo passado. É o padrão. Tem que ter comparação. Para haver comparação, tem que haver aproximação. Porque Pedro foi confundido com Jesus. Aquela mulher falava que ele andava como Jesus, se vestia como Jesus, falava como Jesus. Pedro queria, ele desejava imitar Jesus o tempo todo. Ele desejava. Por isso que ele foi visto dessa forma. Não somente por ser judeu, mas por causa do jeito, da forma, das palavras, a forma com que ele se comportava. Seguir Jesus de perto. Perto quero estar. Ah, querido, é uma alegria que nós temos de chegarmos em casa agora, sentarmos à mesa para almoçar e saber Jesus está aqui. Ah, você entrar no seu carro para dirigir, chegar no seu trabalho, chegar na sua faculdade, aonde for, você falar, ah, Senhor, que bom que o Senhor está comigo. Sabe aquele momento difícil da sua vida, que tudo que você quer é a presença de Jesus. A presença das pessoas não é suficiente, por mais que elas carreguem Jesus. Aí você fala, Senhor, dá para o Senhor se manifestar de maneira pessoal no meu coração. Aí vai vir uma pessoa, vai te dar um abraço tão grande que você vai perceber Jesus naquele abraço. Vai vir uma pessoa que vai trazer uma palavra direcionada do céu para a sua vida. E você vai dizer, essa pessoa está andando próxima de Jesus. Essa pessoa ouviu Jesus.
Aí quando você for orar por alguém, você vai orar por essa pessoa como alguém que segue a Jesus de perto. Você não vai ter medo, você vai exercer a autoridade que Jesus te deu, porque você aprendeu com Ele, porque você ouviu dele, porque você exercitou com Ele, e Ele te autorizou a viver, a fazer as coisas no nome dEle, porque você anda com Jesus de perto. É assim que Deus faz. Não dá, no tempo que nós estamos vivendo hoje, caminhar distante de Jesus. Tentar fazer as coisas distante de Jesus. E não se esqueça disso, estar envolvido com o ministério da igreja, estar envolvido com a missão da igreja é estar perto de Jesus. Nós não somos chamados para fazer nada fora da palavra de Deus. A igreja, você é a igreja, nós precisamos estar unidos. Todos nós, seguindo a Jesus de perto, para nós formarmos a igreja do Senhor. Membros têm que estar ligados com o auxílio de todas as juntas, seguindo a Jesus de perto. Mas depois do vinde, tem o ide. Mas quem Jesus mandou? Quem Jesus enviou? Quem seguia ele de perto. Somente quem seguia Jesus de perto entendeu o ide de Jesus. Então Jesus fala assim, olha, vocês que me seguiam de perto, agora eu não vou mais estar perto de vocês, mas agora eu estarei dentro de vocês. Então chega um ponto que você segue tanto Jesus de perto, tanto Jesus de perto, tanto Jesus de perto, tanto Jesus de perto, que ele vai estar dentro de você. E é este lugar que ele quer te levar, um lugar que você vai passar a carregá-lo dentro de você. Nós começamos a conhecer algumas pessoas, fazemos amizade com elas, e vamos conversando, e essa amizade se torna íntima. Daqui a pouco essa pessoa frequenta a sua casa, você frequenta a casa dela, ela frequenta a sua célula, você frequenta a célula dela, e se torna uma amizade tão gostosa, que você não mais está juntos com ela no ambiente, mas você passa a carregá-la no seu coração. Essa pessoa passa a se tornar um amigo íntimo, um irmão íntimo, a ponto de você carregá-lo no seu coração, aonde você estiver. A ponto dessa pessoa estiver chorando, você chora junto. A ponto da dor dela ser a sua dor, da dificuldade dela ser a sua dificuldade. Mas isso começou caminhando, juntos, lado a lado. E aos poucos, essa transformação vai acontecendo. Essa pessoa que está ao seu lado, ela começa a entrar no seu coração, na sua vida. E é assim que as coisas acontecem. E tem alguns que entram tanto na vida que até se casam. Não é isso? Não é isso, Carlinhos? Olha o Carlos, ele está de olho em mim. Entra tanto na vida que até se casa. Forma uma família para levar para casa. Não, eu quero tanto que vai levar para minha casa. Constrói uma casa, uma família junto. Amor. Sinal de quem caminha junto. Sinal de quem tem interferência em nossas vidas. Tem influência nas nossas vidas. Então Jesus já falou assim, agora vocês que caminharam comigo, agora vocês vão. Vão. Mas eu vou estar com vocês. Como agora eles não poderiam mais seguir a Jesus, eles passaram a carregar Jesus. Pode aplaudir o Senhor? Não temos mais como caminhar com Jesus. Mas Jesus tinha um plano para isso, para quando ele fosse. Olha, quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai estar dentro de vocês, ele vai continuar ensinando vocês, ele vai continuar guiando vocês, assim como eu.
Ah, querido, passe para outra fase. Passe de fase, mude de fase. Comece agora a carregá-lo dentro de você. Enxertando a palavra dele nos seus lábios, no seu coração, para você andar. Aí ele fala assim: agora vocês serão minhas testemunhas. O meu Espírito Santo vai estar dentro de você. E esse Espírito Santo vai trazer para vocês dons. Vocês vão poder me servir. Vocês vão poder me representar. É esse desejo de Deus para o seu coração, querido. Para a sua vida. Você nunca mais estará sozinho. Porque você decidiu seguir Jesus de perto. Nós temos hoje um grande problema, um grande desafio, que é a vida religiosa. Que parece com Jesus, mas não é Jesus. Tem aparência de Jesus, mas não é. Porque o verdadeiro evangelho é aquele que nós podemos caminhar com Jesus ao ponto de Jesus entrar dentro da nossa vida. Jesus não foi chamado para ficar do lado de fora. Jesus Cristo não dá a salvação a ninguém. Jesus Cristo é a salvação. Pois quem tem o Filho tem a vida. Tem que ter Jesus. Tem que caminhar com Jesus. Depois de caminhar com Jesus, tem que trazê-lo para dentro. Entronizá-lo no centro da sua vida, no centro do seu coração, a ponto de você não mais guiar os seus passos, mas você sentir que você está indo em direção ao propósito que Jesus tem para a sua vida. Ande perto de Jesus. Agora, essas pessoas que caminhavam com Jesus, aprendiam com Jesus, ouviam de Jesus, viam os milagres de Jesus. A partir do momento agora que Jesus, através do seu Espírito Santo, passa a habitar no coração de cada um de nós, ele passa a habitar em nossos corações, agora você não mais ouvir Jesus, você vai falar em nome de Jesus. Agora que você carrega Jesus dentro do seu coração, você não vai mais ver os milagres de Jesus, você vai realizar os milagres em nome de Jesus. Agora que você tem Jesus, através do seu Espírito Santo no seu coração, você passa a ser a expressão exata de Jesus. Não só como testemunha, mas como filhos, como revelação de Jesus. Interessante que Jesus é quem? É a revelação exata de Deus. A partir do momento que o Espírito Santo entra na sua vida, entra no meu coração, no seu coração, você passa a ser a revelação exata de Jesus. Porque é o que a palavra de Deus diz. Que o mundo espera a revelação de quem? Dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Levante a mão aí. Aplauda o Senhor, filho de Deus. Então, seguir a Jesus de perto. É isso. É uma decisão sua. É uma decisão minha a cada dia.
tem recompensa para quem segue Jesus de perto. Naquele dia, o Pai vai falar assim: vinde a mim. Vinde a mim. Todos nós esperamos ouvir isso de Jesus um dia. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Entre. Entre. É assim que funciona, querido. Um dia, você caminha perto de Jesus. Outro dia, Ele passa a habitar na sua vida, no seu coração. E no final, você vai estar aonde Ele está. Perto quero estar. Você quer estar perto de Jesus? Lucas 4, 14 e 15. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Lucas 4, 32. Lucas 4, 32. E maravilhavam-se com sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. É assim que nós aprendemos com Jesus. Essa é a vida que Jesus tem para você. Uma vida no poder do Espírito Santo. Uma vida louvável. Quem tem Jesus, quem caminha com Jesus de perto, terá uma vida admirada. Essas mulheres, elas experimentaram tudo de melhor. Na presença do Senhor Jesus. Como eu falei aqui, elas estavam na ressurreição de Jesus. Foram a primeira a receber a notícia. Vão e fale para os outros. Fale para os meus irmãos. Interessante aqui que depois nós vamos estudar sobre isso. Nesse momento, Jesus não chama os discípulos de discípulos, mas chama de irmãos. E diga para eles me esperarem lá. E elas ouviram isso. E essas mulheres também estavam lá em Jerusalém, quando o Espírito Santo foi derramado. Elas estavam lá. Veja que processo lindo. Desde a conversão, desde a libertação, essas mulheres nunca mais se apartaram de Jesus. Nunca mais. Os discípulos tiveram aquele momento difícil na crucificação, que eles voltaram, mas Jesus foi lá, buscou todos eles de volta. E trouxe eles de volta para o caminho. Você está precisando voltar para os caminhos do Senhor? Esse é um tempo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso. Deseje, querido, aleluia. Deseje, busque seguir a Jesus de perto. A ponto de você conseguir manifestar a glória dele. A ponto de você conseguir manifestar o poder dele na sua vida, na sua história. Vamos colocar em pé?